Olá, meu povo, tudo bem? Ótimo, né? Espero que estejam ótimos aí, todo mundo animado, todo mundo feliz, né? Tem que ser assim, né, pessoal? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do texto do Dom Casmurro. Gente, que livro é esse? Livro maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês o meu livro. Vou pegar ele ali pra mostrar pra vocês. Primeiro eu vou contar pra vocês a historinha, né? Bom, como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Isso aí eu sei que vocês já me conhecem e vocês já sabem, né? Pra mim, a leitura é um grande prazer, sabe, na vida. Então, assim, quando eu era mais jovem, né, assim, mais jovem, não que eu seja velha, né, eu sou jovem, mas eu digo assim, adolescente, né, tempo da escola, a gente sempre teve livros em casa. Meu pai sempre colocava livros na nossa casa. Mas aí sempre aparece aquele tipo das vacas magras, né? Quando você passa por dificuldades e tal, e a gente não tinha muita condição de comprar livro. E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos. Tive o meu primeiro emprego, fiz o meu primeiro concurso, passei aos 18 anos e comecei a trabalhar no Multibank. E aí eu tinha meu dinheirinho. E aí, só que assim, eu tinha que ajudar em casa, né? Comprar minhas roupas, essas coisas. E eu sempre comprava livros. Mas só que livro era uma coisa um pouco assim, não era tão acessível. Então eu ia e eu comprava esses livrinhos assim, que eram livrinhos mais populares. Esse aqui é um Dom Casmurro, tá vendo? Vejam que, né, ele é mais simples, uma folhinha mais fina, fininho, uma obra capinha mole, todo molinho, né? Inclusive ele tá, ó, desgastadinho aqui, gente. Esse livro já foi muito lido, viu? Não foi lido só uma vez, não. Esses livros eu guardo, eu tenho acho que uns 6 livros desses fininhos que eu comprava. E eu guardo com uma boa recordação, sabe? Porque isso mostra, assim, que mesmo nas dificuldades eu buscava a leitura para minha vida, a literatura. Isso era, assim, um refúgio muito importante na minha vida. Eu gostaria muito que fosse também na vida de vocês. E eu acho que para alguns de vocês já é. Então, aí assim, depois que eu já tô mais estabilizada, né? Já consegui um emprego melhor, né? Já fiz, né? Estou trabalhando como professora, tenho a escola. Agora a gente já, apesar de não ter muito dinheiro que ninguém tem, né? Mas assim, já consigo comprar uma qualidade melhor. Aí eu comprei essa edição aqui, de Dom Casmurro, né, que vocês estão vendo, que parece até que é outro livro, né, ó. Olha a diferença. Um fininho, outro grosso, pequeno, outro grande. Mas já ver, esse livro é maravilhoso, porque ele é todo, ó, vejam que não tem nem muito texto escrito. Mas ele é todo cheio de notas explicativas, sabe? Então, eu achei esse livro maravilhoso. Ai, tá cheiroso. Então, eu acho que o que a gente puder investir em livros, em cultura, isso vale a pena. Então, eu prefiro investir, né, o meu trabalho, o suor do meu trabalho, o meu salário, em coisas que, além de me darem prazer, mas que estão agregando cultura pra mim, sabe? E isso eu tento repassar para as outras pessoas também. Então, Dom Casmurro faz parte da minha vida, literatura, por isso eu gosto muito. Machado de Assis é show, como a gente já viu, né? E Dom Casmurro, gente, leiam, tá? Leiam mesmo. A gente vai para a continuação daquela história. Vocês viram que na semana passada ele foi explicar por que o livro, porque era aquele título, né, do livro, Dom Casmurro. De onde surgiu esse nome, Dom Casmurro, que foi o apelido que aquele homem deu quando ele não estava dando muita atenção à leitura dos poemas do homem. E aí... E no livro ele tentou explicar que ali, esse livro era uma tentativa de atar a vida dele, né? A velhice com a adolescência, a juventude dele. Tentar unir tudo numa ponta só. Mas aí ele viu que não é muito possível isso, né? Porque o passado não tem como mais ele voltar atrás. E Dom Casmurro, que é o Bentinho, ele fez muitas coisas que com certeza ele se arrependeu ao longo da sua vida. Então, aqui na continuação, que começa na página 256, vocês vão ver 3 capítulozinhos. Lembrando que esses capítulos são trechos, né? Porque toda vez que tiver
o colchete com as reticências é porque foi suprimida alguma parte. Então, é a denúncia, que vocês vão ver, a promessa e na varanda, certo? Então, tem a ver justamente com a história dele, com a Capitu, né? Que foi o grande amor da vida dele, mas também foi a grande dor da vida dele, o grande tormento da vida dele. Foi Capitu. Uma mulher assim que eu considero uma mulher admirável, né? Bom, eu não quero entrar muito em detalhes porque eu queria contar, mas assim, eu queria que vocês lessem essa história. Tem para baixar, entendeu? Como ele já está em domínio público, vocês conseguem baixar PDF desse livro. Tentem ler, leiam nas férias. Inclusive, eu vou colocar aqui um canal de uma booktuber chamada Isabela Lubrano, que eu sigo, que ela vai fazer leitura coletiva de Dom Casmurro em dezembro. Eu acompanho leituras coletivas com Isabela Lubrano. E aí ela coloca metas, tá? Coloca metas de tantas páginas, né? Tantos capítulos por semana, você vai lendo por dia, né? Tal dia você lê capítulo tal. Você vai ler no final de semana, ela faz uma live pra comentar. Isso é show, gente. Participem. Vou colocar o link aqui do YouTube dela, da Isabela Lubrano, ela era antes de morrer. E vocês acompanhem, acho que vale a pena a gente investir nesse capital cultural. Não é capital de dinheiro, é capital, ó, cultural, viu, gente? Vale a pena. Então, vocês vão colocar o título no caderno de vocês, de produção textual, tá? E vão responder essas atividades a respeito do restante do texto, que vai até a página 264, certo? Então, vocês vão responder, são 19 questões sobre esse texto, e eu espero que vocês gostem, né, de conhecer mais sobre Machado de Assis e sobre essa obra maravilhosa que é Dom Casmurro. E é como vocês viram até que eu mandei semana passada, aquele trechinho da série Capitu, é uma série também muito boa, assim, que caso vocês queiram assistir, acho que tem no YouTube, pelo menos aquele trechinho eu peguei do YouTube, eu tinha o capítulo 1 completo, acredito que devo ter os outros capítulos também, entendeu? Então vejam, sempre é bom, é bem fiel ao livro, aquela série da Globo. Bom, então, vocês vão responder essas questões, né? Como eu disse, coloca o título direitinho. Respondem essas questões de caderno de produção textual. E em seguida, vocês vão produzir uma resenha crítica. Por quê? Nós estamos já finalizando o nosso estudo dos romances, né? Como vocês estão vendo, a gente já terminou já a segunda parte do romance psicológico, que tem a ver justamente com essas confabulações da mente. Porque o Bentinho, quando ele estava, né, escrevendo lá, narrando a sua história, ele ficava só pensando, né, imaginando coisas, né, as coisas que passavam na mente dele. Por isso que é considerado um romance psicológico. E aí, vocês vão fazer uma resenha crítica. Vamos lá, voltar para o que a gente estudou lá no comecinho do ano, que foi resenha crítica, não é isso? A gente viu a sinopse e viu a resenha. Estamos finalizando o nosso ano letivo e o Fundamental 1, né, gente? Vocês estão concluindo ali o Fundamental com o 9º ano. Ao longo dessa nossa trajetória, nós lemos, né, 16 livros. 16 livros e a maioria deles foi romance. Então, vocês vão escolher um desses livros. Pode ser aquele que vocês gostaram mais, pode ser outro que vocês, né? Não sei, escolha um livro aí que vocês acharam interessante ou não, que vocês não gostaram, querem escrever sobre ele. Vocês vão escolher um. Vão escrever essa resenha crítica, tá? Um texto. Vocês sabem que é um texto que vocês vão dar opinião, né? Vão falar um pouco sobre o livro, dizer o que vocês acharam, pontos positivos, negativos. E no final, vocês devem indicar ou não essa obra para outras pessoas. Então, escreva esse texto aí com a média de 15 linhas, pelo menos, tá bom? Concluam as atividades dessa semana. Eu estou curiosa já para saber qual vai ser o livro que vocês vão escolher. Será que vocês lembram os livros que a gente leu lá no 6º ano? Olha, puxem pela memória. Quem não tiver os livros todos aí, né?
na sua casa, puxem pela memória pra gente falar sobre isso na nossa próxima aula, tá? Vou esperar pra gente comentar, pra ver quem é que lembra os 16 livros que a gente leu durante sexto, sétimo, oitavo e nono ano, tá bom? Bom, então é isso, gente. Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá? Estou à disposição. Mas eu acredito que vocês não terão dificuldades, porque vocês já são, ó, feras, tá? Beijão, tá? Tchau!